Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, do Elas Pelas Exatas, e dando continuação ao nosso curso básico de Python, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interação com o usuário. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente está falando de interação com o usuário é como você interage com um programa de computador. Por exemplo, o que você faz quando você está mexendo no computador? Como que é essa interação? A interação do usuário com o computador, ela sempre consiste de uma entrada, que é a informação que você passa para o computador, e de uma saída, que é a informação que o computador passa para você. Vamos começar falando da saída. Como que o computador faz para passar uma informação para o usuário? Para passar uma informação para o usuário, em geral a gente gosta de imprimir alguma coisa na tela, né? A gente é muito visual quando a gente está mexendo no computador, então em geral a informação que o computador passa pra gente está sempre na tela do computador. E como que eu faço para imprimir algo no computador, né? Na tela? No Python a gente tem esse comando que chama print. E aí o print é assim, e aqui entre parênteses você coloca o que você quer imprimir. Então, se eu quero imprimir na tela, oi, tudo bem? Aqui é o meu programa. Aí quando eu clico em Run, ele roda o meu programa e a gente vê aqui que ele imprimiu na tela, oi, tudo bem? Mas assim, eu só posso imprimir frases, eu só posso imprimir texto, e se eu quiser imprimir um número? Você consegue também imprimir um número, print 5. Ele vai imprimir o número 5. Você consegue imprimir uma soma, qualquer operação você consegue imprimir, na verdade. Você consegue imprimir aquela concatenação de strings que a gente falou na aula passada. Então, por exemplo, eu posso imprimir oi. Isso aqui vai imprimir. E eu também posso imprimir variáveis. Se eu quiser definir uma variável para conter um número, vamos falar a minha idade. Idade igual a 21. Eu consigo imprimir essa variável também. Vamos ver o resultado do nosso programa. Lembrando que na aula passada a gente já escreveu tudo aqui, que aqui nesse console, quando você escreve, ele roda o comando na hora, né? Você roda o comando por comando. Então, se eu colocar aqui print, oi, tudo bem? E eu der o enter, ele vai rodar esse comando que vai imprimir na tela oi, tudo bem? Aqui eu estou escrevendo um programa inteiro. Então, quando eu clicar aqui no Run, ele vai rodar todos esses comandos que estão aqui. Então, ele vai imprimir todas essas coisas que eu mandei ele imprimir. Vamos ver. Então, aqui é o meu primeiro print, que é o oi, tudo bem. O meu segundo print, que é o 5. Aí, aqui, ele está imprimindo o resultado da minha operação, que 5 mais 4 dá 9. Aqui, ele também está imprimindo o resultado dessa concatenação de strings que a gente viu na aula passada. E aqui ele está imprimindo a minha variável, que aqui é a minha idade. Mas tá bom. E se eu quiser imprimir uma frase assim? Que fale, oi, eu tenho 21 anos, com a minha idade. Como que eu faço? Eu poderia fazer algo assim. Mas e se eu quiser que seja uma coisa um pouco mais customizável? Se eu quiser que eu consiga escrever qualquer idade. A pessoa, por exemplo, se eu quiser que seja fácil de mudar a minha idade, sem ter que mudar aqui, 22, 23. Para isso, a gente tem uma ferramenta do Python para imprimir que chama Format, que eu consigo colocar variáveis ou valores no meio do meu texto. Então, aqui eu poderia definir a variável idade, que é 21. Aí eu coloco o meu print. E aqui dentro do meu print, eu escrevo oi, eu tenho. Aqui a gente vai ver como funciona. Anos. Aqui nesses colchetes é o valor que a gente vai substituir. Então eu quero substituir idade no colchete. Aqui vai aparecer 21. E como que eu faço para aparecer esse 21?
você escreve ponto, format, e escreve o valor que você quer colocar. Então, voltando aqui, eu quero imprimir a frase, oi, eu tenho 21 anos. Então, aqui eu tenho a minha frase, oi, eu tenho não sei quantos anos. Aqui, nessa chavinha, eu vou substituir o valor que eu quero. E para eu falar qual valor que eu quero substituir lá dentro, eu preciso colocar ponto .format e dentro do parênteses do format eu coloco o valor que eu quero substituir. Vamos ver aqui então o resultado desse programa. Oi, eu tenho 21 anos. E aqui, o legal do format é que você pode colocar números, sem você ter que se preocupar se o número vai estar como string ou não, porque ele consegue entender. E vamos brincar um pouquinho mais com isso. Por exemplo, vou falar o ano que eu nasci. Ano igual 1999. Aí eu quero escrever a frase. Oi, eu tenho 21 anos, eu nasci no ano de 1999. E aqui eu consigo só adicionar mais um textinho. Eu nasci no ano. Mais um colchetinho, que é onde eu vou substituir. E aqui eu coloco qual é o outro valor que eu quero imprimir. Vamos ver o resultado. E é assim que você usa o format. Você consegue escrever frases bem completas para o usuário, você consegue fazer umas coisas bem legais. Agora a gente já viu como que o computador faz para passar uma informação para a gente, né? Que é a saída. A gente usou o print. E o contrário, como que a gente faz para o usuário passar uma informação para o computador, que é o que a gente chama de entrada. Para a gente passar a informação para o computador, a gente usa uma ferramenta que chama input. E ela é bem fácil de usar. O jeito que você usa input é que, em geral, você define uma variável, aqui var1, e você fala, olha, essa variável, ela não tem um valor pré-definido. Ela vai receber um input do meu usuário. Então, vamos ver aqui. Eu estou falando que essa variável 1, ela vai receber um input do usuário. Vamos imprimir essa variável 1 depois para ver qual é o valor dela. Então aqui a gente viu que eu rodei o meu programa e não apareceu nada na tela. Mesmo eu mandando ele imprimir essa var1 que eu criei. Por que isso acontece? Porque ele está esperando o meu input. Ele está esperando eu falar para ele qual que vai ser o valor dessa var1. Então vamos escrever aqui 15. Aí ele imprime 15. Por quê? Eu passei o valor de 15 para minha var1 e aqui depois eu imprimi a minha var1. É isso que esse programinha bem simples fez. Mas aqui esse input, ele ficou um pouco assim. Eu não sei o que eu tô pedindo, né, pro usuário. Porque eu, como usuário, eu preciso saber o que o computador quer de mim também. Então, para você conseguir exemplificar melhor o que você está querendo do usuário, você consegue mandar uma mensagem aqui dentro desse input, que vai ajudar o seu usuário a saber o que ele tem que escrever, né, no computador. Então, por exemplo, se eu quiser aqui saber a minha idade, posso escrever assim: qual é a sua idade? Aí eu vou mudar aqui o nome para idade, só para ficar organizado, e imprimir idade. Então vamos ver aqui o que acontece. Aqui o computador, ele me pergunta, para eu saber o que eu tenho que escrever, ele pergunta qual é a sua idade. Aí eu vou escrever 21. E depois eu estou imprimindo 21. Então é mais ou menos assim que funciona o input. Só que uma coisa muito importante quando a gente está usando o input, que a gente sempre tem que lembrar, e que está relacionado à nossa aula antiga, que se você não viu eu vou deixar o link aqui na descrição, é que o input, o computador, ele sempre entende que ele está lendo um texto. Então, por exemplo, aqui eu perguntei qual é a minha idade? 21. E a idade, em geral, quando a gente pensa em idade, a gente pensa em um número inteiro, né? Eu quero que seja um número inteiro, porque eu posso querer fazer uma soma, eu posso querer fazer uma multiplicação com essa idade. Então, a idade a gente gostaria que fosse um número. Mas ele
Será que ele tá lendo como um número? Não, ele tá lendo como texto. Então, vamos ver. Pra gente ter certeza do jeito que ele tá lendo, eu vou colocar o type, que a gente viu aula passada, lembra? Então, aqui eu vou imprimir na tela qual que é o tipo dessa variável que eu tô lendo. Então, vamos ver. Ele me pergunta qual é a minha idade, eu coloco 21, e ele tá falando, olha, essa variável ela é da class string. Mas eu não quero que ela seja da class string. Eu quero que ele seja do class int. Vocês lembram que a gente fez na aula passada para ajeitar isso? A gente consegue transformar o tipo das variáveis. Então aqui eu poderia transformar a minha variável idade em um int. Aqui eu tô falando, olha, variável idade, você vai ser transformado em um int. Porque aqui você é uma string, aqui você é um int. E aí vamos ver aqui o que acontece. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô lendo o meu input do teclado, do usuário. Aí eu vou imprimir qual que é o tipo desse input. Depois eu vou mudar o tipo da variável. E eu vou imprimir o tipo da variável de novo para ver se mudou e se ela tá com o comportamento que a gente espera. Vamos ver. Olha, aqui a gente vê que a primeira vez que a gente imprime o tipo da variável, aqui, ela é uma string, que é o jeito que a gente leu do teclado. Mas depois, quando a gente muda o tipo dela, aqui nessa linha, na linha 5, ele é um int. E por que isso é importante? Vamos supor que eu quero saber qual vai ser a minha idade daqui a 5 anos. Se eu quiser fazer aqui idade mais 5, que é a minha idade daqui a 5 anos. O que vai acontecer aqui? Vocês lembram? Vamos ver o que acontece. Com a minha idade, 21. Ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque eu tô querendo fazer uma soma de um número, né? Aqui o 5, com uma string. Então ele dá erro. Por isso que eu sempre preciso lembrar de transformar em número depois, se eu for usar um número. Agora vamos ver. Agora deu certo, a minha idade daqui 5 anos vai ser 26. Aí, só pra gente deixar um pouquinho mais organizado o nosso programa, lembra que a gente viu o format? Vamos colocar uma frase bonitinha pra falar qual vai ser a minha idade daqui 5 anos. Eu posso escrever aqui. A sua idade daqui 5 anos será... Aqui no meu colchetinho eu vou colocar o valor que eu quero. E o valor que eu quero é idade mais 5. Vamos ver o resultado. Deu certo. E por que isso é legal, gente? Usar o input. Porque eu consigo mandar esse programa para qualquer pessoa. Aqui eu tô colocando sempre como exemplo a minha idade, 21 anos. Mas se eu fosse perguntar pra minha irmã, por exemplo, ela tem 24. Aí aqui ela colocaria 24 e o resultado seria 29. Então, é um jeito de a gente fazer o nosso programa mais interativo e fazer o nosso programa mais customizável. É por isso que a gente usa esse input e o format e essas coisas pra gente deixar o nosso programa o mais customizável possível. E agora, um desafio para vocês. Um exercício para vocês fazerem em casa. Eu vou desafiar vocês a fazerem um programa que pergunta o seu nome, o nome do usuário, e imprime o nome do usuário depois. É um desafiozinho para vocês. Eu posso passar a resposta aqui depois, se vocês quiserem. Comenta no vídeo se vocês quiserem a resposta. E por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Segue a gente nas nossas redes sociais. Aqui tem o nosso Facebook, o nosso Instagram. E se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, que ainda vai vir bastante conteúdo bacana.